Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém ou não amém? Eu peço a você que abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Mateus capítulo 14, versículo de número 22. O pastor Marcel está ministrando a ceia em Boa Família, por isso não está presente. Todo primeiro domingo ele vai lá para ministrar aos irmãos. Você que sentir vontade um dia de comparecer à congregação de Boa Família, vai lá conhecer, tenho certeza que vai ser bênção para você. Alguns meses depois estou de volta ministrando ao Senhor pela graça e misericórdia. Ministrei no culto do Instituto, a igreja não veio, né? Aí 4 meses depois aqui estou novamente ministrando aos irmãos com muito temor, com muita responsabilidade. Isso me faz entender que somos humanos. Irmãos, preguei 15 anos, parei 4 meses, vou tentar pregar uns mais 15 aí, para Deus nos guardar. Nós paramos dependendo mais 4, mas Deus tem suas formas de se revelar a nós. Não somos super-homens, somos falhos, pecadores, e o momento difícil ele vem para todo mundo. Você crê nisso? Quem sabe a pessoa que está do seu lado está num momento difícil. O meu momento difícil durou 4 meses, irmãos. Foi difícil. Alguns acompanharam mais de perto, outros mais de longe, outros nem ficaram sabendo, mas o Senhor cuida de nós. E quem sabe o seu momento difícil tem 1 ano, 2, 3. O Senhor pode entrar nesse momento difícil e resolvê-lo. E nós devemos entender também que tempestades são oportunidades para nos aproximarmos do Senhor e para conhecermos o Senhor. Você pode estar no meio de uma tempestade, o Senhor pode estar te chamando para você conhecer Ele, para você andar com Ele, e um dia essa tempestade pode cessar. Mas se você não responder também, essa tempestade vai durar, até que você responda. Mateus capítulo 14, versículo de 22 diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vou ler o 32 novamente. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Feche os seus olhos, deixe sua Bíblia aberta. Vamos falar com Deus mais uma vez. Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos na sua casa.
Obrigado, Deus, por todos que deixaram seus afazeres e estão aqui. Obrigado por aqueles também que estão assistindo pelo YouTube. Eu quero te louvar pela oportunidade, Pai, de ouvirmos a sua voz, de cultuarmos de portas abertas, de estarmos respirando, de estarmos vivos. Obrigado em especial pela minha vida, por tudo que o Senhor tem se revelado ao meu coração e pela sua bondade, Pai, e misericórdia, que se renovam a cada manhã e que duram, Pai, de geração em geração. Obrigado, Pai, pelo seu favor, obrigado pela sua bondade. E a minha oração, ó Pai, é que a tua palavra, ao ser ministrada, ela possa falar com a tua igreja, ela possa falar com o teu povo, que as vidas que ouvem essa mensagem sejam alinhadas pelo Senhor, que o ouvir da tua palavra gere fé e o Senhor vá de encontro com o teu povo, que nós possamos, Deus, sair daqui alimentados pelo Senhor. Usa a minha vida pela sua graça e misericórdia. Eu sei, Deus, que não tenho nada a oferecer, só o Senhor sabe o que passa no meu coração, mas eu reconheço, meu Pai, que o Senhor pode falar através dessa palavra, o Senhor pode usar a minha vida, e a minha oração é essa: fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Mateus capítulo 14, versículo 22, é uma situação do ministério de Jesus, onde o ministério de Jesus tem tomado uma grande notoriedade. Jesus começa a ensinar, a pregar, a fazer milagres, a alcançar pessoas, ressuscitar mortos. E o ministério de Jesus vai tomando uma grande notoriedade, a ponto de muitas e muitas pessoas irem em busca dele. Pessoas com boas e más intenções, pessoas com um entendimento bom e um entendimento fracassado, mas várias pessoas estão indo até Jesus. O texto que nós lemos, ele se dá depois da multiplicação de pães e peixes. E esse evento, ele deixou o nome de Jesus ainda mais famoso. Ao olharem para essa situação, eles puderam ver que Jesus era realmente um homem que fazia milagres. Eles puderam ver que Jesus era realmente alguém diferente e possivelmente também o Filho de Deus. Esse texto que nós lemos de Jesus andando sobre as águas, ele também é citado em Marcos capítulo 6 e João capítulo 6. Você que é um bom leitor da palavra, você vai lembrar que João capítulo 6, Jesus vai usar do milagre da multiplicação para falar com o pessoal que eles estavam atrás de pão, estavam atrás do alimento que Jesus poderia oferecer, quando na verdade ele era o pão vivo que descia do céu. E algumas dessas pessoas ele falou: se vocês quiserem, se retirem, parem de me seguir. E alguns falaram que o discurso era duro, e ele vai olhar para os discípulos e dizer da seguinte maneira: e vocês não vão se retirar? Pedro vai dizer da seguinte forma: para quem nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Não dá para irmos em outro lugar encontrar a vida eterna. O discurso é duro, mas a vida eterna é com o Senhor. Que continue o discurso duro, mas nós queremos a vida eterna. E a Bíblia vai dizer que depois desses acontecimentos, Jesus vai no versículo 22 insistir com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, coisa que não era tão comum. Sempre Jesus estava com os discípulos, e nesse momento, nesse dia, ele vai dizer da seguinte maneira: vai para o outro lado enquanto eu vou despedir a multidão. Subam no barco, daqui a pouco eu estou chegando. Um outro fato que dá para citar um pouco antes desse fato é a morte de João Batista. Foi decapitado também no capítulo 14 de Mateus. E os dias de Jesus estão muito corridos, e Jesus está procurando um lugar solitário para orar. Mas quando ele procura um lugar solitário para orar,
a multidão chega diante dele e quer os seus ensinamentos. Então ele vai, multiplica os pães, os peixes, ensina o povo. Mas agora ele não abre mão de um lugar solitário para orar. Ele deixa os discípulos, ele deixa a multidão, isso no versículo 23, e ele sobe sozinho ao monte para orar. Igreja do Senhor, eu e você precisamos de aprender o básico do Evangelho, o arroz com feijão do Evangelho. Precisamos de orar. Pastor, mas todo mundo fala isso, diariamente a gente ensina sobre isso, mas a igreja não ora. Os pastores facilitam, irmãos, com todo carinho, 6, 9, meio-dia, 15, 18 e 21. Que horas que você vai vir orar? Eu sou defensor dos irmãos que têm dificuldade de acordar. 6 horas é difícil para alguns, eu sei. Mas 6, 9, 12, 15, 18 e 21, a verdade é, só não vem orar quem realmente não ora. Eu não consigo acreditar que a sua igreja está numa campanha de oração, não é para ganhar carro, não é para ganhar casa, mas é para buscar o Senhor, com 7 opções ou 8, não sei, de horários disponíveis, e você não virá orar. E Jesus, o Todo-Poderoso, ele virá, ele tira o seu momento para orar. E quando eu falo de oração, eu preciso de ir um pouco mais além. Por quê? Eu não estou falando de assinar o nome no quartinho. Eu não estou falando de marcar no cronômetro 1 hora no quartinho. Eu não estou falando de ficar 40 minutos aqui orando. Eu estou falando de orar. Eu não estou falando vir aqui passar o tempo, marcar presença para os irmãos te verem, te aplaudirem. Eu estou falando de orar, porque Jesus era o homem mais ocupado, Jesus era o homem que tinha mais compromissos, mas Jesus se retirava para orar. Eu e você precisamos de orar. Não dá para negociar a nossa vida de oração. E enquanto Jesus está no monte orando, enquanto Jesus está ali buscando a face do Senhor, os discípulos começam a remar, e eles vão caminhando, e Jesus orando, os discípulos remando e Jesus orando, e vai acontecer no versículo 24, que quando os discípulos chegam a uma considerável distância, ou seja, eles andaram um tanto bom. Em João, se eu não me engano, vai falar que quando eles chegam no meio do caminho, no meio da viagem, cerca de 6 quilômetros, eles vão ser açoitados pelas ondas e pelo vento. E o que Jesus está fazendo? Jesus está orando e os discípulos passando seus apertos. A Bíblia vai dizer que isso aconteceu ao anoitecer, no versículo de número 23. E no 25, a minha tradução vai falar alta madrugada, mas existem traduções que vão falar na 4ª vigília da noite, existem traduções que vão falar 3 horas da manhã. Ou seja, talvez 8 horas, talvez 9 horas depois de muito remar, de muito caminhar, Jesus vem até eles. O que é que eu preciso te ensinar primeiramente com isso? Jesus está vendo a tempestade dos discípulos. Jesus deu uma ordem para os discípulos: passem para o outro lado, passem para a outra margem enquanto eu despeço a multidão. E Jesus vai orar, e Jesus não está indiferente à situação que os discípulos estão enfrentando. E quando eu olho para esse texto, eu posso aprender: obedecer a Jesus é o melhor caminho, caminhar com Cristo é o melhor caminho, é a melhor opção. Só que o fato desses discípulos obedecerem a Jesus e seguirem aquilo que foi mandado, aquilo que foi ordenado por Jesus, não os isenta da tempestade. O fato de Jesus estar orando
e, consequentemente, por eles, não os isenta de passar por tempestades. O fato deles estarem obedecendo a Cristo não faz com que Cristo venha exatamente na hora da tempestade. Jesus chega alta madrugada, Jesus chega no momento que eles não estavam esperando, eles estavam com medo, a ponto de quando Jesus vem, eles não pensam que é Jesus, eles pensam que é um fantasma. Então, ao olhar para o texto, e também olhar para a nossa caminhada cristã, é um desafio obedecer ao Senhor, é um desafio obedecer à palavra, é um desafio andar com Cristo. Só que eu entendo que mesmo andando com Cristo, nós podemos passar por tempestades. Se olharmos para esses discípulos que estão no barco, cada um deles foi chamado de uma forma: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Foi o que ele falou para Pedro, Tiago e João. Se nós olharmos para Mateus, ele foi chamado na coletoria, falando: larga tudo que você tem e vem. Esses homens deixaram as suas vidas, deixaram seus afazeres, deixaram tudo que tinha e foram viver uma vida com Deus. Mas mesmo fazendo tudo direitinho, eles estão passando por tempestades. Igreja do Senhor, eu e você podemos passar por tempestades. Só que no meio da tempestade, eu e você precisamos buscar ao Senhor. Eu e você precisamos de nos aproximar do Senhor. Não adianta retroceder no momento da tempestade, não adianta abandonar a fé no momento da tempestade, muito pelo contrário, é no momento da tempestade que a nossa fé faz toda a diferença, se nós cremos ou não cremos, se nós acreditamos ou não acreditamos, se nós confiamos ou não confiamos. E o texto vai dizer que em alta madrugada Jesus vem, andando sobre as águas. Eu não sei como é que é os irmãos com relação às situações mirabolantes, assustadoras, se você assusta à toa ou não, mas a situação estava ruim, porque o vento, as ondas açoitando o barco, preocupando os discípulos, e em uma situação Jesus está dormindo, nessa ele nem está no barco, eles achavam que não estava, só que vem Jesus andando sobre as águas e eles se assustam. Eles começam a gritar, atemorizados, dizendo: é um fantasma, é um espírito que veio andando e corre um para um lado, corre um para o outro, se é que dava. Só que Jesus vai falar assim: coragem, sou eu, não tenham medo. Igreja do Senhor, isso é muito necessário para as nossas tempestades. Cristo está se revelando e dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Eu preciso te ensinar mais uma coisa no meio das nossas tempestades. Não é porque andamos com Cristo que estamos isentos do medo. O medo é algo que está dentro de nós. Tem um medo que nos assola, aquele excesso, a falta de confiança é um problema. Mas é bom termos medo, que às vezes a gente é corajoso demais, a gente é inconsequente demais e o medo nos controla, o medo nos impede de fazer loucuras. Mas Jesus está falando: coragem, sou eu, é eu que estou aqui, não precisa de ter medo, é exatamente eu que estou aqui. E no versículo 28, vem uma parte do texto que me chama bastante atenção e que vale a pena compartilhar alguns aprendizados. Um dos discípulos, chamado Pedro, vai dizer: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Queridos, eu fiquei refletindo nesse texto, fiquei pensando, o que levaria Pedro
a falar no meio dessa situação: Senhor, se és tu mesmo, se não é um fantasma, me manda ir ao teu encontro, não por cima das águas. Eu e você precisamos de olhar um pouco para Pedro e ver que com Pedro era ou 8 ou 80. Não tinha meio termo com Pedro. Pedro sendo preparado por Deus para um grande ministério como um homem cheio do Espírito Santo. Mas Pedro ia do 0 a 100 muito rápido. Ao mesmo tempo que ele defendia Jesus arrancando a orelha dos outros, ele estava ali negando o Senhor diante de uma criada. Quando o próprio Jesus vai dizer: um de vocês vai me trair, ele vai falar assim: eu não. Eles sim, mas eu não. Esse homem chamado Pedro, que num momento de dificuldade, ele olha para Jesus e fala: Jesus, quem vai pagar o imposto de César? O que a gente faz? Jesus fala com ele: vai lá, pesca no mar um peixe, dentro desse peixe vai ter uma moeda, e com a moeda você paga o meu e o seu. Pedro, que viveu várias experiências com Jesus, viu a filha de Jairo ser ressuscitada. Esse mesmo Pedro vai falar: Senhor, eu quero saber que realmente é o Senhor. Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu olhando para Pedro e olhando para esse texto, eu fiquei pensando sobre a caminhada cristã. Diante das situações também que eu passei, eu fiquei pensando: quanto tempo dura a caminhada cristã? Quanto tempo nós vamos viver uma vida ministerial? Quanto tempo nós vamos estar na igreja, viver uma vida com Deus? Ou, vou fazer uma pergunta: quanto tempo a minha fé vai durar? Por quanto tempo eu vou andar com Deus? Será que você vai andar com Deus 3 meses? Será que você vai andar com Deus 6 meses? 1 ano, 2, 10, 20, 30, 40? Quantos anos a gente vai aguentar andar uma vida com Deus? E vou falar mais: quantos anos a gente vai conseguir talvez andar sobre as águas sem naufragar? Quantos anos a gente vai viver uma vida aprovada pelos nossos irmãos? Será que a gente vai durar 3 meses aprovado pelos irmãos? 6 meses, 1 ano, 2? E eu comecei a olhar para a caminhada da fé. Eu amo falar sobre isso. Eu gosto do texto de Hebreus que diz: corramos com paciência, corramos com perseverança a caminhada da fé, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E quando eu olho para isso, eu fico pensando: quantos anos a gente vai caminhar com Cristo? Eu lembro do início da minha caminhada, irmãos. A gente no início não pensa em 10, em 20, em 30, 40, 50, sabe por quê? No início a gente está apaixonado. No início tudo é novo, irmãos. No início a gente quer parar de beber rapidinho, porque eu quero Jesus. O conhecer o poder da oração, o conhecer o poder da palavra. Às vezes no início da nossa caminhada a gente não tem um tênis, aí vem um irmão e dá um tênis para a gente não tem uma roupa, aí a gente ganha uma roupa, aí a gente ouve de alguém: nossa, você tem um chamado, aí a gente consegue vencer o cigarro, a gente consegue vencer a bebida, aí a gente vai na célula, começa a desenvolver uma vida com Deus, deixa um versículo, daí um dia tem a oportunidade de dar um estudo ou coisa semelhante, e a gente começa a desenvolver no meio dos nossos irmãos, e a gente está na oração, e as pessoas falam: nossa, fulano é uma bênção, fulano vai ser um pastor, fulano vai ser um pregador, fulana vai ser uma missionária, uma mulher de Deus. E a gente começa a vencer os obstáculos. Irmãos, a melhor coisa que tem é quando Jesus começa a tocar nos nossos vícios e começa a nos dar força para vencer os nossos vícios. A gente deixa a pornografia, a gente deixa a fornicação, a gente deixa a prostituição e a gente começa a testemunhar. A gente vai pelos locais familiares, a gente vai no meio dos amigos e fala:
estou há 15 dias sem colocar uma gota de álcool na boca. E a gente conta aquilo com alegria e orgulho, porque estamos conhecendo o Senhor. As pessoas também dizem para nós assim: eu dou 1 mês para você, eu dou 2, eu dou 3, eu dou até o carnaval, eu dou até a Semana Santa, eu dou até o rodeio para você. Mas irmãos, nós vamos conhecendo o Senhor e falamos: agora tem 30 dias que eu não uso drogas, tem 30 dias que eu não mexo com pornografia, aí daqui a pouco tem 60, daqui a pouco tem 90, daqui a pouco tem 1 ano, e a gente começa a testemunhar: Deus me libertou, pela graça e misericórdia de Deus, Deus me alcançou, eu nem sinto mais desejo, pastor, que coisa estranha. Antes eu era aprisionado, viciado, e hoje nem desejo eu tenho. O que é isso? É o Espírito Santo. Meu Deus, o Espírito Santo. Eu estava lá orando, aí comecei a chorar do nada. O que é isso, pastor? É a presença do Espírito Santo limpando. Pastor, eu estava orando, clamando, eu senti um negócio aqui dentro que eu não sei nem explicar, mas eu saí mais forte. Aconteceu um problema comigo, na época antiga, eu tinha xingado aquele irmão pastor, mas eu fiquei tranquilo. O que é isso? É o Espírito Santo. Irmãos, mas o tempo passa, aí às vezes acontece, a gente vai dar o testemunho: eu parei com isso, eu parei com aquilo. Irmão, você pode parar também, só que o tempo passa. Larguei os carnavais, né, Quero? Pintava o cabelo, agora não pinta mais. Só que o tempo passa. O que era talvez uma coisa grande há uns dias atrás, há uns anos atrás, agora não são. Por quê? A caminhada com Deus, ela não é para 3 meses, ela não é para 6 meses, ela não é para 5, ela não é para 10, ela não é para 20, ela é para a vida inteira. E nós temos muita dificuldade nisso, porque no curso de batismo a gente estava a todo vapor, deixando isso, deixando aquilo outro. Mas irmãos, a pergunta é: e agora? E agora que o tempo passou? Como que você está caminhando a caminhada da fé? Pastor, antes eu orava, pastor, e Deus fazia. Pastor, antes eu buscava a Deus, só que agora eu não busco mais. Pastor, eu já fui abençoado nessa igreja, pastor. Eu lembro que eu marchei nesse terreno, pastor, e Deus deu esse terreno para nós. Pastor, eu renunciava, que é uma beleza, mas o tempo passa, irmãos. O tempo passa, e o que te mantém vivo precisa ser a presença de Deus. Porque ao longo desses 15 anos, irmãos, o que eu vi de gente passando aqui, gente boa, gente apaixonada, gente envolvida, gente bonita, gente feia, já passou muita gente aqui, e alguns não estão mais. Pessoas que batiam no peito e falavam: sem mim nada podeis fazer, não estão aqui mais. Pessoas que foram importantes sim para a obra de Deus, mas não estão aqui mais. Tudo bem, aqueles que estão em outra igreja, glória a Deus, mas é aqueles que estão perdidos no mundo. Aí eu olho para Pedro e fico pensando nessa caminhada. Pedro falou assim: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu quero usar desse texto para falar que uma vida com Cristo é uma vida sobrenatural. Uma vida com Cristo é uma vida sobre as águas. Queridos, quando Pedro fala isso para Jesus, Jesus vai falar com ele assim: vem. Pedro não está andando sobre as águas, sobre o vento, sobre as ondas, pisando. Ele está pisando diante da palavra de Cristo. Vem. Diante do tapete de Cristo chamado vem, que se estende para ele. E ele passa a andar sobre essa palavra. Irmãos, isso é a vida da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu gosto do finalzinho de Hebreus, capítulo 10, versículo 38 ao 39, se eu não me engano, não precisa pôr não. Que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que permanecem.
porque aquele que retrocede, Cristo não tem prazer neles, mas o justo viverá pela fé. Aguenta mais um pouquinho, que Cristo virá e não tardará. E o 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que nós não estamos vendo. Ou seja, nós precisamos de uma vida de fé. Eu não estou falando de uma fé miraculosa, mirabolante, mística. Eu estou falando na fé em Cristo Jesus, na fé que leva para o céu, na fé que nos libera a graça, a misericórdia e a bondade de Deus, na fé que abre os nossos olhos. E Pedro está olhando para Jesus e andando sobre as águas. Os outros discípulos estão olhando, mas Pedro está andando sobre as águas. Uma vida com Deus é uma vida de sobrenatural. Vou falar novamente, não é uma vida mística, mas é uma vida sobrenatural. A fé é algo sobrenatural. Nem sempre vai dar para explicar, nem sempre vai dar para provar com números para você, mas a fé precisa de ser a certeza. A fé não é algo que eu sinto, a fé é algo que eu sei. Eu preciso de saber sobre a fé. Essa verdade precisa estar explícita no meu coração. Pastor, mas é algo que eu não consigo definir com palavras, e normalmente a gente não vai conseguir definir com palavras, mas é algo que está plantado dentro de nós, e por isso nós vivemos, por isso nós caminhamos, e por isso nós não naufragamos, porque cremos, e por isso nós não retrocedemos. Por isso acontece a série de coisas que eu citei, por isso nós somos libertos, por isso nós somos transformados, e por isso nós temos coragem de andar sobre a fé, sobre as águas. Isso é uma vida com Cristo, não dá para explicar. Olha, talvez você que já caminha com Cristo há um tempo, olha para a sua trajetória, o tanto de nãos que você teria que ter dito sim, mas pela misericórdia de Deus você disse não. O tanto de sims que na sua vontade humana você diria não, mas pela bondade e misericórdia de Deus você disse sim. Será que teríamos forças para vencer o pecado? Nunca. Mas pela graça e misericórdia de Cristo, aqui nós estamos andando sobre as águas. Quantos irmãos andam sobre as águas? E Pedro está andando sobre as águas. Então uma vida com Cristo é andar sobre as águas. Só que a Bíblia vai dizer, ainda falando de Pedro, no versículo de número 30, mas quando ele reparou no vento, ele ficou com medo. Mas ele reparando no vento, ele ficou com medo. Queridos, isso aqui é um princípio importante para a minha vida e para a sua vida. Por que que ele teve medo? Porque ele olhou para o vento. E por que que ele olhou para o vento? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Pedro está andando sobre as águas porque está olhando para Jesus. Aí Pedro começa a naufragar porque ele olhou para o vento. E por enquanto ele olhava para o vento, ele deixa de olhar para Jesus. Quer ter um ministério de excelência, quer ter uma vida com Deus de excelência, nós precisamos de colocar os olhos em Jesus. E número 2, não podemos tirar os olhos de Jesus. João 3 vai dizer que assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para Ele, né, todo aquele que crer nele, seja salvo. E quem não crê, já está condenado. Eu e você precisamos se você ainda não colocou, você precisa colocar os olhos em Jesus. E se você já colocou, você não pode tirar. Porque é impossível manter-se na vida com Deus sem colocar os olhos em Jesus. Não dá para ser um cristão
sem olhar para Jesus. E às vezes a gente insiste. Não dá para exercer ministérios aqui de forma que agrade a Deus, sem ter olhado e continuar olhando para Jesus. O segredo está em olhar para Jesus, porque se você olhar para mim, se você fizer para mim, é questão de tempo você se chatear, mas nós precisamos de olhar para Jesus. A oração, se você vem para agradar o pastor Marcel, sinto muito, você vai vir por pouco tempo, mas quando você olha para Jesus, aí você entende que oração tem que ser todo dia. A oração do templo completa o que você ora dentro de casa. E a igreja de hoje tem tentado ser cristã sem olhar para Jesus. Nós precisamos de manter os olhos em Cristo Jesus, porque se nós olharmos para as nossas dificuldades, o que vai acontecer com a gente? A gente vai naufragar. Se a gente olhar para a nossa realidade financeira, talvez a gente vai naufragar. Se você olhar para as suas limitações, você pode naufragar. Se você olhar para as seduções deste mundo, você pode naufragar. Se você olhar para os problemas que você tem para enfrentar durante a semana, pode ser que você vai naufragar. Se você olhar para o tamanho dos desejos pecaminosos que você tem, pode ser que você vai naufragar. Se você olhar para a ansiedade, para a depressão, para os problemas de saúde, você vai naufragar. Mas os nossos olhos precisam estar em Cristo. Tem um hino que diz: uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E essa precisa ser a verdade da nossa vida, manter os olhos em Cristo, porque Pedro, olhando para a força do vento, tirando os olhos de Jesus, ele começou a naufragar. Pedro andava sobre as águas, Pedro caminhava tudo bem, mas ele começou a naufragar porque ele tirou os olhos de Cristo. E eu preciso que você olhe para isso, que você reflita sobre isso. Onde estão os seus olhos? Queridos, nós somos diariamente seduzidos a olhar para as coisas da terra, para tentar deixar tudo no nosso controle. Pastor, mas o mundo está difícil, os meus filhos, os seus olhos precisam estar em Cristo. Pastor, tudo está caro, os seus olhos precisam estar em Cristo. Pastor, o pecado me seduz, os seus olhos precisam estar em Cristo. Eu vejo muita gente ferida convivendo na igreja, eu vejo muita gente machucada, eu vejo muita gente decepcionada, porque estão olhando para tantos lugares, mas não estão olhando para Cristo. Pastor, mas eu ajudei, não falaram meu nome. Cristo falará o seu nome. Pastor, eu abençoei, eu doei, e ninguém me tratou melhor porque eu doei. Cristo viu a sua doação. Pastor, eu carrego aquela igreja nas costas. Mentira, quem carrega a igreja nas costas é Cristo. Ah, pastor, mas ninguém me entende, e ninguém consegue ver o sofrimento que eu estou, e ninguém me ajuda, ninguém me visita. Cristo está diariamente tentando falar com você. Cristo tem te visitado diariamente, e nós precisamos de colocar os nossos olhos nele. Pastor, mas eu tenho trabalhado na igreja, você não tem noção. Eu toco, eu fico na transmissão, eu fico não sei aonde, nas crianças. Irmão, se você estiver fazendo isso sem olhar para Cristo, é questão de tempo você arrumar problema e dar problema para os outros, e querer uma coisa que na verdade você não pode receber. Por quê? Nós precisamos de olhar para Cristo. Quem sabe você começou muito bem a caminhada, você tirou os olhos de Cristo e naufragou. Quem sabe você está perto de um naufrágio. A Bíblia diz que Pedro, ao começar a naufragar, ele gritou: Senhor, socorre-me.
Preste atenção, somente Cristo pode nos livrar dos naufrágios. Como eu estou falando de caminhada da fé, preste atenção nisso. Se você ainda não naufragou, você precisa olhar para Cristo todo dia para não naufragar. Porque se você tirar os olhos de Cristo um dia, você vai naufragar. E talvez, eu não sei se a igreja vai te entender, eu não sei se a igreja vai te amar, eu não sei se a religião vai te aceitar ou não, mas existe um que pode nos socorrer do naufrágio. Isso aqui é muito importante, é uma verdade de Deus para a vida de alguém aqui hoje. Talvez você naufragou na fé e está já no fundo do mar. Grite e o Senhor pode te socorrer. Quem sabe você começou a afundar agora porque você tirou os olhos de Jesus. Grite, Ele pode te socorrer. E se um dia você naufragar porque tirou os olhos de Jesus, grite, porque Ele pode te socorrer. Pedro não gritou para os discípulos, ele gritou para Cristo: Senhor, socorre-me, eu estou afundando. O Pedro que estava andando sobre as águas, o Pedro que foi corajoso, agora ele está afundando. Queridos, não estamos isentos de afundar, se tirarmos os olhos de Jesus. Se você colocar o olho na religião, você vai afundar. Se você colocar a sua esperança, a sua confiança na força do seu braço, você vai afundar. Se você colocar a sua confiança nos seus méritos, você vai afundar. Se você colocar a sua confiança na sua santidade, que você arrota ela, você vai afundar. Deus é poderoso e sabe como tratar com cada um de nós, e os naufrágios são necessários para voltarmos a viver o sobrenatural. O tempo pode nos fazer cansar, as lutas podem nos fazer cansar, os problemas podem nos fazer cansar, o excesso de situações podem nos fazer cansar e tirar os olhos de Cristo. Mas mesmo em meio aos naufrágios, a gente pode clamar. Por isso que eu preciso te ensinar que a tempestade pode nos levar para perto de Deus. Eu preciso te ensinar que afundar não é tão ruim. Passar por situações de derrota não é tão ruim. Perder não é tão ruim. Tropeçar não é tão ruim. Por quê? Porque no meio dos tropeços, Deus se revela a nós. Os nossos ouvidos ficam mais sensíveis à mão de Deus. E olhando para tudo que eu vivi e tenho vivido, eu entendi: Senhor, se não for a sua misericórdia e a sua graça, eu vou ficar doido. Se o Senhor não cuidar de mim, Senhor, eu estou perdido. E você ora, ora, ora e parece que nada acontece. Mas você precisa continuar orando. Quem sabe você está no meio de um processo aí e está afundando, e cada vez afunda mais. O Senhor está aqui para te dizer: clama, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jonas, lá no ventre da baleia, no mais profundo daquela escuridão, ele falou: Senhor, me socorre. E a Bíblia diz que o Senhor socorreu ele. Parecia impossível, mas o Senhor socorreu ele. Então você precisa clamar: pastor, andei sobre as águas, pastor, vivi um tempo especial com o Senhor, mas tirei os olhos de Jesus, afundei. Clame, eu tenho certeza que Ele virá. E a Bíblia diz que no versículo 31, no versículo 30, quando ele falou: Senhor, salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E o que me chama a atenção é que Pedro foi sobre as águas e Pedro voltou sobre as águas. Só teve um acidente no meio do percurso. Pedro foi sobre as águas sozinho e voltou andando sobre as águas com Cristo. Sozinho, irmãos, a gente naufraga, mas com Cristo a gente chega no objetivo, a gente cumpre o propósito. E preste atenção, quem sabe você vai ser o próximo a naufragar? Que
é isso, pastor? Irmãos, Davi vai falar no Salmo 119, versículo 71, foi bom ter sido afligido, para que eu conhecesse os seus decretos. Queridos, ser disciplinado pelo Senhor é tão gostoso. Quem sabe o Senhor está disciplinando você, te apertando, e você está falando assim: que é isso? Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, eu estou afundando. Deus corrige e repreende o filho que Ele ama. Hebreus 12 vai dizer que se estáis sem correção, sois bastardos e não filhos. Só que o Senhor é paciente, é longânimo, e você precisa ouvir: eu estou afundando. Você precisa perceber: eu estou afundando, porque Pedro viu e falou assim: Senhor, salva-me. E o Senhor imediatamente estendeu a mão. E a Bíblia diz no versículo de número 32, que quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Queridos, no meio das tempestades, dos naufrágios, nós precisamos dar uma resposta. Que resposta é essa? Reconhecer que está tudo sob o controle dEle. Temer por quê? Se nós estamos na mão de um Deus que não perde batalha. Está na hora de nós sermos mais espirituais, entender que o Senhor cuida dos pássaros, cuida das flores, está cuidando de nós. Entender que Ele é Pai daqueles que crerem, ou daqueles que creram. A todos quanto a Ele receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você ainda não é filho, você precisa se tornar. E se você já é, você precisa entender que Ele é um bom Pai, que Ele cuida de nós e que Ele ama ver a gente naufragando. Que é isso, pastor? Sim. Sabe para quê? Só para a gente gritar, falar: Senhor, socorre-me. Irmãos, Deus sabe o que, você sabe, você que sabe o que eu estou falando. Aquela hora que você clama, e você pensa assim: se Ele não vier, eu estou perdido. Se Ele não responder, ninguém mais. A esposa não resolve, o pastor Marcel não resolve, o Caio não resolve, dinheiro não resolve, carro não resolve, casa não resolve. Mas Ele vem, estende a mão, ainda fala assim: homem de pequena fé, está duvidando por quê? E quando eles pisam no barco, o mar, queridos, Deus vai acalmar essa tempestade. Quando Ele realizar o objetivo da tempestade, amém? Creia nisso, se coloque de pé no nome de Jesus. Todos nós temos tempestades, tá? Lutas, problemas. E eu quero orar por você. Pastor, Deus falou comigo. Eu estou a fim de viver uma vida sobrenatural. Eu estou a fim de confiar no Senhor. Ou então, pastor, eu naufraguei. Eu quero que você deixe o seu lugar enquanto os irmãos adoram. Eu tenho certeza que o Todo-Poderoso vai ir de encontro à necessidade do seu coração. Não negligencie.
às vezes a gente negligencia o fato de virmos aqui à frente, porque, pastor, vai demorar e tal. Eu lembro de um dia, irmãos, que eu estava muito mal, numa consagração, e tudo que eu queria, eu estava lá em cima, com ânsia de vômito, e tudo que eu queria era que alguém subisse lá em cima e colocasse a mão na minha cabeça e orasse por mim. Eu consegui descer, e uns 7 ou 8 irmãos oraram por mim, irmãos. Fez um bem para mim, me deu uma renovada, e daquele dia em diante, as coisas voltaram a acontecer na minha vida. Pastor, mas eu tenho vergonha. Diante da necessidade, deixa a vergonha de lado. Eu quero que você deixe o seu lugar, dobre o joelho aqui, para que os obreiros dessa igreja orem por você. Pastor, eu quero receber essa oração. Eu entendo que a situação está adversa. Eu não estou aqui insistindo, para que várias pessoas venham, não. Você que entende, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso de oração. Eu quero que você saia do seu lugar, enquanto nós oramos. Eu vou clamar ao Senhor, e você que quer receber uma oração com imposição de mãos, nós vamos orar por você. Deus, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, porque nós acreditamos, Pai, que o Senhor é poderoso. Eu acredito, Deus, que o Senhor é poderoso para transformar os nossos corações. O Senhor é poderoso para falar conosco. Pai, nesse momento estamos convocando a Tua igreja, Deus, que ouve a Sua palavra, a se prostrar, Deus, diante do Senhor. Pai, eu não sei o que cada um deles precisam, eu não sei das tempestades que eles estão enfrentando, mas uma coisa eu sei, Pai, a oração do justo pode muito os seus efeitos. E nós cremos, meu Pai, que estamos aqui orando com os nossos irmãos, nós estamos aqui clamando ao Senhor em favor dos nossos irmãos, e a minha oração é essa, Pai, vem de encontro, Deus, a essa situação, vem de encontro, Deus, a essa necessidade, vem de encontro a essa tempestade. Pai, que em nome de Jesus toda preocupação, todo medo, toda situação adversa seja repreendida em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, pedindo que as escamas possam cair, que os Teus filhos possam Te conhecer, meu Pai, não apenas de ouvir falar, mas de andar contigo, que os Teus filhos possam, Deus, viver uma vida com o Senhor, e tudo aquilo que impede eles de Te servirem, eles de viverem para o Senhor, que seja repreendido agora em nome de Jesus. Pai, alcança os meus irmãos, esteja libertando eles de tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, eu não sei aquilo que eles precisam, mas o Senhor sabe, e pelo poder que há no Teu santo nome nós oramos por cura, nós oramos, meu Pai, pelos milagres do Senhor, nós oramos, meu Pai, que o Senhor renove, Pai, as forças, arranca, Deus, toda dor, arranca, Deus, todo o sofrimento, e ministra, meu Pai, a Tua graça sobre os meus irmãos, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam renovados pelo Senhor, pela Sua bondade e pelo Teu Espírito Santo. E a minha oração, ó Pai, é que se há alguém em casa ouvindo essa mensagem e precisa, meu Pai, de algo do Senhor, vai de encontro agora, meu Pai, vai de encontro com a necessidade dessa pessoa, e que a Tua graça, Pai, se revele de uma forma especial, que a Sua bondade se revele de uma forma especial, e essa pessoa encontre forças no Senhor para vencer essa tempestade. Pai, as pessoas que ouvem essa mensagem estão naufragando, resgata elas nessa noite. Nós estamos aqui clamando, resgata, meu Pai, o Teu povo que está dizendo: Senhor, socorro, eu estou naufragando. Senhor, vem imediatamente, Deus, apressa-te em socorrer os meus irmãos. É isso que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém.
Estenda suas mãos para cá assim. Lembra da cantina, tem pastel, refrigerante. E que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: que Deus abençoe a sua semana. E amanhã vem orar com a gente.